Olá, estamos chegando com o nosso programa Tempo Esportivo. Estou iniciando o programa, daqui a pouquinho o Álvaro estará presente conosco também. E já na abertura anunciando para você o que vamos falar hoje, o que nós vamos trazer aqui de matérias para você. Tem muita coisa bacana para falar hoje no Tempo Esportivo. Ontem tivemos grande rodada aí da Copa do Brasil. Tivemos aí jogos incríveis. Palmeiras perde para o São Paulo. Flamengo ganha de virada do Atlético do Paraná. E o nosso Coelhinho, com muita pressão do Corinthians no segundo tempo, consegue vencer por 1-0 e vai aí com a vantagem de jogar o segundo jogo lá em São Paulo na próxima quinta-feira. É isso aí, Coelhinho se deu bem no primeiro jogo, muita torcida aqui dos mineiros pelo América, né? Corinthians tirou o Atlético e todo mundo torcendo aí pelo nosso Coelhão aí, fazendo bonito e representando Minas Gerais na Copa do Brasil. Vamos trazer também super matéria aqui, coletiva com o Diniz, que é o novo técnico interino da Seleção Brasileira de Futebol. Fez aí uma boa fala, né, que a gente vai repercutir aqui também no programa Tempo Esportivo. Vamos falar de futebol local, vamos falar também de Cruzeiro, Atlético e América. Matérias especiais, tem jogador novo chegando no Cruzeiro, né, tem resenha também lá no Atlético. Vamos falar para você, né, de tudo isso e muito mais. Você pode participar conosco, né, tá aí, já está liberado para você. Vamos liberar aqui agora, nesse exato momento, o nosso WhatsApp está aí para você, ó. Pode ligar. 319-9986-5732. 99986-5732 é o WhatsApp do programa Tempo Esportivo para você ligar, participar, mandar sua mensagem. O Álvaro está pronto aí para atender você. Daqui a pouquinho, o campeão aqui do nosso programa, Álvaro Vilaça, estará presente conosco também. E a gente vai levando aqui, chamar o primeiro intervalo já. Voltamos aí com boas matérias para você, falar desse final de semana também que vai acontecer aí grandes jogos no Campeonato Brasileiro. E nós estamos ligados em tudo para levar a melhor informação para você aqui no Tempo Esportivo. Chegou a sua chance de ficar em dia com a cidade. Anistia 2023. Não perca esta oportunidade. Até 31 de julho. Pague suas dívidas com o município com 100% de desconto nos juros e multas, à vista ou em 3 parcelas. Podem aderir os contribuintes que estiverem inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com créditos devidos até dia 31 de dezembro de 2022. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Educar é um ato de amor. É isso que a LBV ensina para meus filhos, ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Eu me sinto muito feliz que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina.
Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa Tempo Esportivo. Esse finalzinho da semana, tivemos ontem uma rodada muito especial aí no campeonato Copa do Brasil, né? Tivemos grandes jogos e nós vamos repercutir eles daqui a pouquinho, mostrar para você os melhores lances, né? De jogos aí sensacionais. A gente pôde acompanhar todos eles para levar para você a informação de cada um. Inicialmente aqui nós vamos repercutir também, né, nossos patrocinadores, para começar aqui com a Faculdade Avance. Faculdade Avance, parceira do Tempo Esportivo há vários anos. Nosso mestre Carnot Guedes, né, sempre participando aqui também do nosso Tempo Esportivo. Você que quer realmente dar um up na sua vida, não deixe de procurar a Faculdade Avance. São cursos maravilhosos. Você pode fazer um curso EAD à distância, sem sair de casa. Realmente são várias matérias. Você pode escolher tanto cursos rápidos, né, cursos livres, como também uma graduação, pós-graduação, lá na Faculdade Avance, realmente muito completa. Você participa aí também acessando o site Uninter, né, que é parceira da Faculdade Avance, onde tem essa estrutura maravilhosa, pessoal lá de Curitiba, né? Isso aí, pessoal de Curitiba. Você liga lá na Faculdade Avance, 998098180, né? Faça a sua inscrição rápido, não fique parado. Quem fica parado é poste, né, gente? Então, é isso aí. Faça a sua inscrição na Faculdade Avance, parceira aqui do Tempo Esportivo. Pessoal, tivemos essa semana aí uma notícia bombástica, né, que foi esse anúncio, né, do novo técnico da seleção brasileira, Diniz, que é o técnico do Fluminense, agora oficialmente também técnico da seleção brasileira, vai fazer um revezamento, continua treinando o Fluminense e ao mesmo tempo vai comandar a seleção brasileira. Muita curiosidade, né, muitos torcedores do Fluminense divididos, alguns acham que isso é bom, né, outros acham que pode prejudicar o time. Tem também a questão aí, né, do tempo, né, o tempo do treinador para ele poder se dedicar ao time do Fluminense, se dedicar também à seleção, e muita repercussão em cima desse tema em todo o Brasil. O Diniz deu uma entrevista essa semana, já logo após, né, foi repercutida bastante nesta quarta-feira. Nós vamos trazer para você aqui alguns trechos dessa entrevista para você também poder tirar as suas conclusões. A gente vai ver aí um técnico que é apontado pela grande imprensa, principalmente Rio e São Paulo, como um dos melhores técnicos brasileiros, que fez aí um Fluminense jogar bonito no início do ano, mas que depois teve uma caída, não conseguiu mais se recuperar e até o momento não está aquele Fluminense que todo mundo viu no início do ano. Mas ele se destacou aí como um dos grandes técnicos inovadores do futebol brasileiro, e a seleção brasileira, né, ouviu, né, principalmente aí a crônica, ouviu o público e colocou o Diniz como o principal técnico brasileiro que vai estar à frente da seleção brasileira. Resta saber se vai dar certo, né? Ele ficará lá mais ou menos um ano e pouco, né? Que aí vem depois o técnico italiano e já a gente fica imaginando como é que vai ser essa parceria quando estiver o Diniz juntamente com o Lancelotti. Vamos ouvir uma parte da entrevista e você tire suas conclusões.
Eu conto o teu primeiro questionamento. Foram dias assim de alegria e de ansiedade, concomitantemente. O presidente procurou o Mário, primeiro, o Edinaldo, o presidente Edinaldo procurou o Mário, que foi um gesto, eu acho que, bastante respeitoso em relação ao Fluminense. E o Mário me procurou e falou desse desejo do presidente da CBF de me ter como técnico. Então eu fiquei muito honrado, de fato, e muito alegre de poder ter sido escolhido. E a gente usou esse tempo porque eu precisava... A primeira coisa isso não é uma coisa que muda, é uma questão que ela permanece intacta na minha carreira, é saber a quem eu vou me reportar, quem vai ser meu chefe. Eu precisava conversar com ele pessoalmente, a gente fez isso aqui na segunda-feira à noite, para eu me apresentar e mostrar claramente quem eu sou e se eu era de fato o nome que ele gostaria que comandasse a seleção brasileira. Porque se a gente não tem essa relação e não tem esse casamento, essa química, para mim não funciona. Então, eu já tinha uma imagem do presidente pelas entrevistas, por aquilo que eu enxergo dele como pessoa, e a mim sempre me pareceu uma pessoa extremamente honesta, ética e que ia fazer o melhor para o futebol. E ao conhecê-lo, foi o sentimento que eu tive, ele se confirmou, acredito que da parte dele também, e a partir de então as coisas avançaram muito rapidamente. Em relação às janelas curtas, existe talvez um pouco de uma distorção em relação ao meu trabalho, porque se vocês repararem bem, quando eu cheguei aqui no Fluminense o ano passado, a gente teve um início extremamente positivo, o time sem tomar gol. Então, assim, a minha chegada no clube é que eu prezo muito, e vocês sabem disso, pelas relações. Então, essa é a primeira coisa que eu procuro fazer nos clubes que eu vou, e nesse caso aqui na seleção vai seguir essa mesma dinâmica, de me aproximar dos jogadores, porque acredito que o que eu faço no futebol é proporcionar as melhores condições para que os jogadores consigam colocar a sua melhor versão e colocar o seu melhor potencial para fora. Então, eu acredito que o tempo que a gente tiver, eu vou conseguir, espero de fato conseguir, que os jogadores entendam as ideias básicas do meu jogo, mas a ideia principal é a gente criar boas conexões para que as coisas possam fluir. Conforme o tempo vai passando, as questões táticas elas vão seguindo, tem uma certa rotina de ensino-aprendizagem que elas vão num curso de uma certa forma natural. Mas eu concordo que é diferente a dinâmica do que é no clube, mas eu acredito que a gente vai conseguir ter uma conexão rápida e apresentar bons resultados. Ô Diniz, boa tarde, Carlos Gil aqui, TV Globo, Sport TV. O presidente agora há pouco, no seu discurso, disse que não via qualquer empecilho ético, né, no acúmulo de funções, seleção e Fluminense. E eu gostaria de saber da tua visão, se isso para você, em algum momento, foi uma questão de aceitar. É claro que você tem a sua ética, você nunca, né, pelo que a gente conhece, chamaria ou deixaria de chamar por ser jogador do time A, B ou C, mas se para você foi uma questão, te fez pensar, te fez balançar que os outros pudessem pensar. Essa é uma boa pergunta, Carlos, e obrigado por você fazê-la. A ética ela tem muito a ver com a pessoa que vai tomar as decisões. Então ela não está no conflito, porque se as pessoas presumem que vai ter um conflito de interesse e eu tomaria algum partido, também pré-julgando como eu não tivesse ética. Eu vou tomar as minhas decisões, porque o futebol para mim, ele jamais, e vocês sabem, se eu tivesse muita conexão com aquilo que pensam de mim, eu não faria quase nada do que eu faço no futebol. Porque a minha carreira, se você pegar, ela é muito mais recheada de críticas do que de elogios, por conta da minha maneira de ver o futebol e de enxergar o mundo. Já falei mais de uma vez para vocês que eu construí minha carreira como treinador muito baseado naquilo que eu fui como jogador, no sentido do sofrimento que eu tive quando eu jogava. E uma das coisas que mais me atordoava era sempre a distorção muito clara que tinha para mim da falta de ética que tinha no mundo do futebol. Das pessoas confundirem os jogadores que jogavam bem com eles serem boas pessoas, e isso muitas vezes não correspondia aos fatos. Muita gente trabalhadora que estava buscando seu lugar ao sol era sempre, e hoje ainda continua assim, era sempre julgado por aquela bola que entra ou que não entra, e pela jogada que dá certo e que não dá certo. Então a ética que eu tenho, ela me fez sofrer muito tempo no futebol enquanto eu jogava, e ter o desejo de me tornar o treinador que eu me tornei. Porque vocês sabem que eu não fiz estágio por ninguém, eu passei de jogador a treinador.
muito por essa questão que passa pela ética e pela tua pergunta. Então, isso para mim é uma coisa extremamente tranquila, e eu acho que até é uma chance da gente mostrar que o futebol não está acima da ética e não está acima da vida. O futebol é um espaço de convivência que a gente tem que colocar a vida dentro dele e colocar as coisas boas da vida. E a ética é uma dessas coisas. Então, eu vou fazer jamais uma coisa, eu estando no Fluminense, que eu não faria se eu não estivesse. Vou fazer as mesmas coisas, vou ser a mesma pessoa. É uma situação como você tem complexidade? Tem. Se você fala assim, o que eu pensei e penso é na complexidade que eu tenho quando vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que eu tenho, o senso de justiça, que vai pautar as minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juízo de cada um. Eu não estou aí para falar como as pessoas têm que pensarem sobre as minhas ações. Eu que tenho que pensar e deliberar sobre aquilo que eu posso deliberar e é o que eu faço a minha vida inteira. Então, enquanto a isso, é uma coisa que estou extremamente tranquilo e, nesse ponto, a CBF apontou na pessoa certa. Oi. Boa tarde, Diniz. Aqui é Rodrigo Matos, do UOL. Eu vou tentar elaborar um pouquinho mais a questão do Carlos Gil. Quer dizer, vai ter situações concretas, né? Talvez que vão estar postas, que você vai fazer uma convocação de um jogador que eventualmente pode enfrentar o Fluminense depois. Ninguém está discutindo você eticamente, porque você nunca teve esse questionamento na carreira. Mas eu pergunto como é que você vai separar a sua cabeça, porque você é treinador dos dois clubes, né? Como é que você vai fazer para estabelecer um momento que você vai estar trabalhando para a seleção e quando vai estar trabalhando para o Fluminense, para não haver que poderia ser um conflito de interesse, eventualmente, dentro de uma convocação? Rodrigo, obrigado aí pela questão de novo e por insistir no tema. A questão é um tema, se vocês quiserem, eu tenho a tarde toda para falar dele. Sobre ética mesmo. Como eu te disse, você falou que é uma questão prática, mas é uma questão prática, ela está recheada de subjetividade. E o meu critério subjetivo vai basear muito na minha ética. Eu vou ponderar a situação, o fato concreto ele tem que acontecer. A gente está antecipando uma chance disso acontecer. Eu vou convocar quando eu estiver trabalhando na CBF, vou tentar procurar aquilo que é melhor para a CBF e olhar o cenário do futebol brasileiro como um todo e tomar a melhor decisão possível. Você sabe que mesmo os treinadores que não ocuparam, que foi praticamente a imensa maioria que passou na CBF, quando tem uma convocação, sempre tem alguém questionando uma coisa ou outra coisa. Então, questionamentos pode haver, mas não vai ser questionamentos baseados assim na falta de ética. Eu vou procurar fazer o melhor que eu tenho conhecimento com o meu senso de justiça e com a ética, que é uma coisa que eu preservo muito. Tá aí, Diniz falando aqui na TV Sete Lagoas, você conferiu aí, e é muito interessante esta participação dele aí para explicar algumas coisas, né, que ficaram em dúvida, muita gente questionando se o Diniz realmente vai desempenhar um bom papel na seleção, né? Ele é tido hoje como um dos melhores técnicos do Brasil, e já chegou por aqui também nosso amigo Álvaro, que já está em campo. Álvaro, seja bem-vindo, né? Eu ocupei seu lugar aqui hoje por alguns minutos. Sei que você estava lá no banco guardando um pouco de dinheiro, mas está ótimo, né? Gostou do Diniz na seleção brasileira, Álvaro? Ô Santiago, um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha na TV Sete Lagoas, né? A gente pede perdão aí pelo atraso, mas tem hora que o negócio foge do controle. Aliás, é muito dinheiro, Álvaro. Vamos torcer para que seja, né? Vamos torcer para que seja. Mas, por falar em fugir do controle, essa situação do técnico aí parece que fugiu do controle da CBF também, porque houve uma definição, né, para que o Carlo Ancelotti, o italiano, técnico do Real Madrid, fosse o técnico da seleção brasileira. Parece que está tudo já apalavrado, costurado e a coisa vai acontecer. Porém, o Ancelotti só pode vir no meio do ano que vem, porque ele tem contrato vigente com o Real Madrid. Ele vai dirigir o Real Madrid por mais uma temporada. E aí o Ramon Menezes, que era o técnico do Sub-20, estava quebrando o galho, mas não estava legal. Brasil tomando goleada de Senegal, perdendo para Marrocos, o bicho estava pegando. O que fez a CBF? É a primeira vez que eu vejo isso. Anunciou a contratação de um interino. Um interino. Fez todo um evento aí para contratar
o cara que vai ficar temporariamente até o técnico realmente chegar. Então, mas o Fernando Diniz vai acumular lá o cargo, né, junto com o Fluminense, tomara que ele faça um bom trabalho, porque em setembro, né, já teremos as primeiras partidas das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Uau, agora pode ser uma chance também dele se tornar o técnico oficial, né? Porque podemos ter aí uma Copa do Mundo e depois o Lancelotti se afastar e ele continuar, né? Após a Copa do Mundo, né? Pode ser que sim. Daqui a 3 anos, né, aproximadamente, pode ser que sim. Talvez a CBF esteja até pensando nisso também, né? Não sei se o Lancelotti viria para um ciclo menor de 2024 a 26 ou, né? Porque também já está com a idade um pouco avançada, né? Não sei se ele conseguiria ficar muito mais tempo à frente da seleção brasileira. Mas, Santiago, a semana também tem sido marcada pelos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos deixar o América para daqui a pouquinho, vamos chamar os outros jogos aí. Ontem nós mostramos, né? Lá em Salvador, Bahia e Grêmio empataram na terça-feira em 1-1. Ontem, no Morumbi, o São Paulo bateu o Palmeiras por 1-0, jogou bem o São Paulo, eu vi um pedaço desse jogo e mereceu a vitória. Eu tô para te dizer até que, olha aí que golaço, mas eu tô para te dizer que o São Paulo teve chances, inclusive, para aumentar essa diferença aí. E no Maracanã, de virada, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 2-1, teve um pênalti lá, meio polêmico. Depois o Bruno Henrique entrou. Inventaram um pênalti, né, Álvaro? Inventaram um pênalti, né? Ficou aquele disse-me-disse lá. Aí depois o Bruno Henrique decidiu. 2-1, Flamengo venceu, São Paulo venceu, América venceu, nós vamos falar já já. América 1, Corinthians 0. E Bahia e Grêmio empataram. Tá tudo normal, Santiago? Ou você acredita que houve surpresa? Olha, eu tive uma boa surpresa com o jogo do São Paulo, né? Eu realmente achava que o Palmeiras jogasse melhor, foi até uma surpresa agradável para mim, porque já deu até um pouquinho de confiança aí para Libertadores, né? Depois nós vamos falar disso. Atlético... Santiago, Oi. Esse jogo aí do Atlético Paranaense não é o do Maracanã, não, viu? É algum jogo lá em Curitiba. Ah, tá, realmente é. É Atlético 2, Flamengo 1, esse aqui. Acho que foi no ano passado, né, esse jogo, se não me engano. Ou no Brasileirão desse ano. E nos enviaram errado aqui, né? Mas foi 2-1 com gol do Pedro e do Bruno Henrique, né? Isso, e o Canóbio fez para o Atlético Paranaense. Ô Álvaro, eu assisti o jogo na íntegra do Atlético e Flamengo e assisti na íntegra também o jogo do Palmeiras e São Paulo. E ouvi no radinho, tá? O jogo do América ao mesmo tempo. Vou te falar, viu? Esse negócio do radinho é uma loucura, cara. Parece que está acontecendo um desespero lá dentro. Não, então cuidado, pois mais não, viu? Nossa, o radinho, parece que quer até entrar dentro do rádio. Parece que o goleiro do América fez um carnaval ontem, né? Vamos falar sobre isso aqui. Mas assim, eu achei interessante isso. Essa participação minha ontem, mas eu gostei muito de ver o jogo do São Paulo, achei o São Paulo muito equilibrado, né? O Atlético já jogou muito bem também, muito equilibrado, só que parece que aquele pênalti desestabilizou o time, né? E o Flamengo realmente foi para cima, né? Como você falou ontem, o Flamengo é uma equipe aí que realmente tá se estruturando, né? Tá uma equipe que está melhorando aos poucos. E a gente vendo aí o Flamengo ganhar de virada, né? Então, assim, já dá até uma certa tranquilidade para o segundo jogo. Mas esse time do Atlético Paranaense não é ruim, é um time muito bom, né? Tem aquele atacante lá que era do Cruzeiro, que é muito bom, né? Então, assim, a gente pode pensar aí realmente, talvez numa pequena mudança aí no que a gente falou. Eu acho que o América consegue segurar o Corinthians no segundo jogo, e mesmo que seja fora de casa, né? Porque a pressão do Corinthians vai só aumentando. Então, assim, pode até ser que o Atlético consiga reverter, né? E ganhar, ir para os pênaltis, alguma coisa assim. Mas eu acho muito difícil, eu acho que está mais para o Flamengo empatar ou ganhar de 1-0 no segundo jogo e ir para a próxima fase.
Agora, esse jogo do Palmeiras, o Palmeiras vai jogar em casa, né, com a sua torcida. Eu acredito que o Palmeiras, né, também pode ganhar de 1-0 e fazer aí a disputa em pênaltis, né? Mas assim, o São Paulo, eu achei muito curioso a forma que o São Paulo jogou, muito fechadinho, né? Muita atenção, né? Achei muita atenção na defesa do São Paulo. Parece que o Dorival Júnior instrui muito bem seus jogadores, né? E, na verdade, como você falou, o São Paulo teve até condição de ganhar pelo menos por 2-0. Para mim foi uma surpresa, porque eu achei que o Palmeiras seria melhor na partida. Então vamos para os lances de América e Corinthians no Independência. Foi 1-0 para o América, o gol do Juninho. Depois do jogo, Santiago, o Luxemburgo até deu uma declaração dizendo que gostou da postura do Corinthians. Mas o América foi quem venceu, né? O América vai jogar pelo empate no jogo de volta lá em São Paulo. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu tenho um respeito enorme pelo América, eu adoro o América. O América é um clube muito querido, torço muito pelo Coelhão. O Atlético domingo sofreu para empatar com o América. E no mês passado, todo mundo se recorda, o Atlético foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o Atlético pensa em brigar por título de Libertadores, né? Depois nós vamos falar aí do sorteio da Conmebol, o Atlético não pode sofrer contra o América e contra o Corinthians, baseado no que eu vi ontem. Repito, com todo o respeito que eu tenho a essas duas equipes. Mas é um nível técnico bem inferior. E eu acho que o América ainda foi melhor do que o Corinthians, viu, ô Santiago? Ô, Álvaro, assim, pela narração, né, que eu ouvi, uma coisa que eu vejo é o seguinte: quando o goleiro se destaca, é porque o outro time talvez jogou melhor, mas só que a oportunidade mesmo foi do América. Vendo os lances aí, realmente se confirma aquilo que eu ouvi no rádio, né? Principalmente uma coisa que os comentaristas falaram foi que o América deveria ter colocado alguém mais próximo, marcando o Roger Guedes, que realmente fez um carnaval na torcida do América. Agora, esse goleiro do América se superou ontem, né? Ele fez grandes defesas, a gente está vendo aí, realmente ele fez boas defesas. O time do Corinthians, assim, com relação ao Luxemburgo, eu vou te dizer o seguinte: não falo nada assim mais do Luxemburgo não, porque ele é um falastrão, entendeu? O time dele ganha ou perde, não importa, o time dele sempre jogou bem, sempre fez isso, sempre fez aquilo e tal, e arruma desculpa para tudo, né? O que vale no futebol, o Álvaro, é gol, o time tem que fazer gol, né? Tá aí, o América também teve chance de fazer mais gols, né? E perdeu, mas assim, você vê que o volume de jogo do Corinthians não foi pequeno, né? Foi grande, tentou buscar o seu gol o tempo todo, né? Foi um jogo, de certa forma, aberto, mas assim, o América venceu porque conseguiu colocar a bola na casinha. Então, assim, a diferença que tem, que eu te digo para você, é essa: a bola na casinha. Um gol só, que o Corinthians não conseguiu fazer, porque o goleiro do América se saiu muito bem, né? O goleiro do Corinthians também é um grande goleiro, né? A gente sabe que ele defende muitas vezes o Corinthians em grandes partidas, mas assim, se o América entrar bem estruturado, principalmente no meio de campo, na defesa, porque ontem o meio de campo do Corinthians estava melhor do que o meio de campo do América, né? Só que aí o goleiro fez a diferença. Então, assim, como você disse aí, o Corinthians tem alguma pequena chance de vencer. Outra coisa, o Corinthians na Copa do Brasil, os 2 jogos anteriores, ele perdeu fora por 2-0 e conseguiu virar em casa, né? Então, assim, isso aí é um fator importante, porque o Corinthians cresce muito nesses jogos decisivos, né? Quando joga em casa. Então, o América vai ter que tomar esse cuidado e está nesse sentido aí totalmente aberto, né? O Corinthians pode, por exemplo, empatar e vencer nos pênaltis, pode vencer de 2-1. Então, assim, e o América, como você disse aí que realmente a gente ama o América, torce pelo América e tudo, né? É nosso segundo time, mas ele tem hora que decepciona a gente demais. Você faz uma partida dessa aí, por exemplo, né? Que é uma partida de guerreiros, né? Que realmente vai lá e vence. Você vê que no finalzinho o Boi Bandido
até ficou em campo machucado, né? Porque não tinha mais como substituir. Então, assim, você vê que é muito na raça. E às vezes vai lá e faz um jogo ruim, né? Um jogo bobo que o América faz, como ele fez alguns no início do ano aí, e perde a disputa, né? Já tivemos aí, por exemplo, o América estava para subir, né? Podia ter empatado em casa e perdeu e não subiu, né? Então, assim, o América às vezes tem algumas partidas que ele deixa muito a desejar e a gente fica com esse pé atrás realmente quando o América chega em certas decisões, Aldo. Por isso que você fez esse comentário aí. Não é um time de 100% confiança, mas agora os outros, aí eu acho que o resultado só no Palmeiras e São Paulo que a gente não pode apostar muito nenhum nem outro, né? Porque realmente está em aberto. Vamos ouvir então o Wagner Mancini? Vamos ouvir o técnico do América falando sobre o jogo de ontem. O Luxemburgo disse que gostou da postura do time dele. E o Mancini? Vamos ouvir. Boa noite a todos. Bom, na Copa do Brasil nós não temos levado muitos gols, né? No Campeonato Brasileiro, sim, a equipe vem defensivamente tentando se acertar ainda, né? E por isso a nossa oscilação no campeonato, né? Muitos pontos desperdiçados e obviamente que agora a gente tem que buscar uma recuperação no campeonato. Sobre o jogo de hoje, acho que no primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, a gente fez o gol. E na segunda etapa, acho que o Corinthians teve um volume maior que nós, finalizou um pouco mais do que o América, mas a Copa do Brasil são jogos decisivos, acho que a rodada, os 4 jogos mostraram isso, né? Jogos onde ninguém abriu muita vantagem, até pelo equilíbrio que existe entre as equipes, e a gente fica feliz de ter vencido, sabendo que o segundo jogo vai ser outra guerra, né? Foi um jogo tenso, um jogo onde todos aqueles que estavam no estádio sentiam essa tensão, porque em qualquer lance que você faz o 2-0 ou sofre um empate, ele seria decisivo na partida, então isso de certa forma acaba mexendo muito com a parte mental dos atletas, diferentemente do brasileiro, né, que é óbvio que existem mais jogos à frente, por ser 2 jogos eliminatórios, sempre existe uma pressão maior e isso gera uma ansiedade diferente nos atletas, a gente percebe isso. Eu vou te citar um exemplo aqui, o América teve muito erros de passe hoje no meio campo, que normalmente não tem, né? E que de certa forma vai irritando a equipe e vai gerando mais ansiedade, né? Mas eu acho que o mais importante foi a equipe ter saído na frente, ter vencido a partida e levado uma pequena vantagem, né? Porque nós sabemos que não é uma grande vantagem, mas é uma vitória para o segundo jogo ser decidido lá no Itaquerão. Mancini, parabéns pela vitória. Obrigado. No jogo contra o Internacional, eu te fiz uma pergunta com relação ao jogo do Grêmio, que você fez um meio campo com 4. O América acostumado a jogar num 4-3-3, aí no jogo contra o Grêmio, você fez ali 4 no meio campo, e aí você me respondeu, não, o jogo contra o Inter não cabia eu colocar os 4. Hoje você voltou com os 4 no meio campo. Qual foi a sua leitura para poder usar os 4 para esse jogo contra o Corinthians? Olha, a leitura foi baseada naquilo que nós tínhamos enxergado do Corinthians, né? Nos últimos jogos do Corinthians, o Luxemburgo tinha segurado um pouco mais o Fagner e liberado um pouco mais o Bidu, né? Hoje o Bidu não jogou o Fábio Santos, mas houve até um certo equilíbrio entre os dois. Exatamente por isso, nós queríamos que um dos atletas flutuasse entre o Fagner e o Gil, exatamente para termos um quadrado no meio campo com os 2 volantes e os 2 meias. Isso aconteceu em alguns momentos, mas pelos erros de passe do primeiro tempo, acabou não repercutindo mais do que deveria. O lance do nosso gol até sai naquela região, não foi de nenhum dos meias, o passe foi do Cal, mas a entrada do Juninho foi exatamente em função dessa estratégia que foi montada ali naquele setor.
Muito bem. Ô, Santiago, nós ficamos devendo os gols de Flamengo 2, Atlético Paranaense 1. Acho que tá no ponto aí, tá no ponto, olha só. Atlético Paranaense jogou com esse uniforme azul ontem lá no Maracanã. Fez esse gol logo no início aí, ó, do Canóbio. E depois o Flamengo virou no segundo tempo com um gol de pênalti do Pedro e o gol do Bruno Henrique. Você gostou do jogo, Santiago? Você já falou, né? O Flamengo, você achou que não foi pênalti? É isso? Olha, Auro, eu gostei muito do jogo, né? Achei assim, eu gosto desses jogos do Flamengo, porque o Flamengo é um time propositivo, né? Apesar que nos últimos tempos ele não tem sido aquele time que joga bonito igual jogou na época do Jorge Jesus, né? Porém o seguinte, o Atlético também joga bonito, né? Só que o Atlético fez o gol e voltou um pouquinho, jogou um pouco mais na marcação e tudo, porém, aquele pênalti não foi pênalti, entendeu? O cara chutou, né? Chutou e encostou realmente no adversário, mas no momento do chute, não aconteceu nada, foi um chute meio que sem querer ali, entendeu? E aí depois que aconteceu o lance, o jogador caiu, se jogou no chão, né? Isso para quem assiste na câmera vê tranquilamente. Não estou dizendo que ele não tem chutado, tentou chutar a bola e chutou o adversário. Mas, cá para nós, né? Quando é Flamengo, tem um peso na arbitragem que é um negócio... nós somos atleticanos, nós sabemos disso, né? O peso do Flamengo, principalmente para um VAR, juiz que vai lá olhar, como foi lá olhar naquela casinha lá, não tem jeito. Realmente... O juiz acaba marcando o pênalti para o Flamengo e o Pedro, né, como sempre, bate muito bem, conseguiu converter. Depois, no segundo tempo, o Bruno Henrique entrou e tem entrado, né, eu tenho visto os jogos que o Bruno Henrique tem entrado, ele tem entrado muito bem, joga ali pela esquerda com muita velocidade. Nesse caso aí, fez o gol de cabeça, né, mas ele é um cara também que sempre faz gol de cabeça, está sempre dentro da área ali. E foi um vacilo, né, do Atlético Paranaense tomar esse gol aí. Quase que o Atlético Paranaense empata no finalzinho, né? Mas ficou por isso aí. E eu acho que dá para fazer um grande jogo lá em Curitiba e reverter. Mas aí é outra história, né, Álvaro? Aí nós vamos ver só semana que vem. É verdade. Gente, vamos fazer um pit stop. Estouramos o bloco aqui, mas porque era muito jogo para falar. Daqui a pouquinho... nós vamos destacar os preparativos para a rodada do Brasileirão. Vamos falar dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. A gente volta já. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra a hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela, difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Absurdo. Só agora esse homem resolveu tirar a água dos pneus. Tem gente que ainda faz de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Daqui a pouco esses pratinhos viram ninho de mosquito. Cada um tem que fazer a sua parte. Dengue. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. É o governo do estado cuidando da saúde dos mineiros. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre.
Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nós estamos de volta, gente. Ô, Aldo, sabe o que eu estou imaginando aqui, que eu falei com você? Ele só pode ficar vivo, na verdade, por alguns 14 dias para teste. O que nós estamos falando aqui, né? O ser humano que foi criado pelo DNA. É igual o Atlético, ele só pode ficar vivo alguns dias, quando você vê o Palmeiras na frente. Não, porque você fica louco, né? Você fica louco. Agora eu tô pensando aqui, daqui a pouco tem algum no lugar nosso aqui, algum sósia, não? Como é que chama o negócio? Algo, não, é o outro. Clone. É Santiago, não, é o outro. É clone? Clone, exatamente. Tem até uma novela, né? O Clone. Exatamente. Ó, gente, agora no supermercado Santo Antônio não tem clonagem, não. Ah, meu filho, lá é tudo de primeira. Produtos de muita qualidade. O supermercado Santo Antônio vende barato mesmo. Tava vendo hoje aí as promoções de carnes. A alcatra no Santo Antônio baixou para R$34, pelo amor de Deus. É o melhor preço da cidade. Tem aí colchão duro, colchão mole, lombo apenas R$18. Tantas promoções, é um verdadeiro festival de carnes. E no Santo Antônio é assim, você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Antes da gente falar dos confrontos das oitavas de final, né, a Conmebol sorteou ontem, da Libertadores, tem aí um bate-papo com um meia equatoriano, o Alan Franco. Ele esteve emprestado ao futebol dos Estados Unidos, passou também pelo Talleres da Argentina e volta, né? Ele tem contrato com o Atlético até o final do ano que vem. Como o Alan foi para o Flamengo, o Alan Franco não tem exatamente as mesmas características, mas a diretoria resolveu incorporar novamente esse jogador. Não, do Alan Franco não tem não? Você tinha um bate-papo da TV Galo, não tem não? Então, vamos rodar o Alan Franco aí, na volta a gente fala da Libertadores. Roda aí. Muy pero muy lindo, muy bueno. Volver a Atlético, volver a estar en el CT do Galo, voltar a ver a los compañeros anteriores. La verdad que muy contento por estar de nuevo acá y esperando que las cosas vuelvan a irme bien y poder mejorar e poder ajudar. Dessa vez tem um ponto até mais importante, né, Franco? Que não tem aquela questão da adaptação, de quando você veio pela primeira vez, né? Já conhece o clube, os companheiros, como você disse, a cidade também. Um pouco mais fácil dessa vez. Já se sente em casa, né? Sí, sí, la verdad que sí. Por ese sentido un poco más fácil. Como tú dices, conozco la ciudad do Galo, conozco Belo Horizonte, conozco a muitos dos compañeros. Então, fica melhor ainda. Entonces, agora trabalhar muito para ganhar meu espaço e poder jogar. Foi importante para você, Franco, essa saída, estando nos Estados Unidos, na Argentina, para ganhar mais experiência, até mais maturidade também? Sí, sí, también acho que en Argentina me ayudó mucho
A Argentina é um campeonato que é muito forte, que tem muitos times muito grandes, muito competitivos. Então, acho que minha passagem pela Argentina foi muito bem e ajudou a crescer meu futebol. Dá para comparar um pouco o Brasileirão com o Campeonato Argentino? O que você pode falar dessas duas competições? E acho que são as duas melhores competições da Sudamérica. Creo que ambos países têm times muito grandes que isso faz que façam ou fazer o campeonato muito melhor. Então, creo que a diferença por aí pode ser en el jogador brasileiro al jogador argentino, que são diferentes ao momento de jogar. Aqui no Galo a gente teve algumas saídas, chegadas também no elenco. Pelo que você tem visto, continua forte o time do Galo, né? Sim. O time do Galo é muito forte, então agora eu trabalhar, ganhar meu espaço e que as coisas vayam muito melhor. Você agora vai ter a oportunidade de trabalhar com o Luiz Felipe Scolari, com o Filipão, um treinador campeão do mundo com a seleção brasileira. Como é que está a expectativa de trabalhar com ele? E expectativa muito alta, porque um treinador que ganhou muito, que ganhou Copa do Mundo. Então, trabalhar com um treinador dessa magnitude é muito importante para a minha carreira e aproveitarlo também y todas las ideas o todos los conceptos que él me pueda brindar, pues ponerlos en práctica para ayudarme y también ayudar al equipo. Por falar em Copa do Mundo, você disputou a Copa do Mundo no ano passado. Como que foi essa experiência, cara? Y creo que hasta el día de hoy la mejor experiencia que he podido experimentar, porque es el sueño de todo futbolista ir a una Copa do Mundo, jugarla. Entonces la verdad que fue algo muy lindo y nada, queda el recuerdo de esa copa y esperar que Ecuador continúe también evolucionando y también consiguiendo los pasajes a las siguientes Copas do Mundo. E você voltando ao Galo, voltando bem, tendo oportunidade, jogando bem, consequentemente vai voltar para a seleção do Equador também. Y ojalá, esperando jugar aquí, tener esa secuencia de juegos que me permitan estar en el foco del técnico nuevo que tenemos en la selección de Ecuador y obviamente estar en la selección. Franco, obrigado pelo papo, sucesso para você, boa sorte nesse retorno. Obrigado, Márcio. Se você... Muito bem, tá aí, portanto, o Alan Franco, né, de volta ao futebol mineiro, né, depois de um período aí nos Estados Unidos e na Argentina. Ô, Santiago, você tem aí a relação dos confrontos, né? A Conmebol sorteou ontem as oitavas de final, dias 2 e 9 de agosto. O Atlético, pelo 3º ano seguido, pegando o Palmeiras, rapaz. Que coisa impressionante. Das outras 2 vezes, o Palmeiras eliminou o Galo. E ninguém ganhou, né? Foram 4 empates nesses confrontos aí, mas o Palmeiras sempre levando a vantagem no final. Nos pênaltis, teve um ano que ele fez um gol fora de casa, na época ainda o regulamento dava esse tipo de vantagem, né? E no final das contas, Santiago, olha aí, Palmeiras e Atlético, Flamengo e Olímpia, e River Plate Internacional, Nacional do Uruguai e Boca Juniors, Independiente Del Valle e Deportivo Pereira da Colômbia. Quem passar de Del Valle e Pereira enfrenta o classificado de Atlético e Palmeiras. O Atlético Paranaense com o Bolívar, o Fluminense aí com o Argentino Júnior. Você gostou, Santiago? Você gostou dessa formatação aí, dos brasileiros, ou para o Galo realmente ficou muito ruim? Olha, Álvaro, eu acho que ficou difícil só para o Atlético e Palmeiras, né? O resto dos brasileiros ficou numa situação muito boa, né? E vou te dizer, viu? Quem passar entre Atlético e Palmeiras vai para a final, porque esse Independente Pereira e esse Independente Del Valle não tem condição nenhuma de ir para a final. Eu acredito que a gente vai ter aí o finalista entre Atlético ou Palmeiras. Aí eu vou torcer demais, porque tem um velho ditado que fala: 1 é bom, 2 é pouco, 3 é demais, né? Eu espero que a turma do Galo esteja consciente desse ditado popular, né?
Perdeu uma, perdeu outra e a terceira, não vamos perder agora não, né? Não vamos dar aquele vacilo não. Vacilo lá no Mineirão, entregou uma bola ali na esquerda ali, o lateral direito do Atlético, o Flamengo foi lá e fez um gol, né? E depois aquele jogo fatídico lá que teve o ano passado e o Atlético perdeu lá no campo do Palmeiras, né? Com um jogador a menos. Olha, o Atlético realmente é um time que ainda, se você for comparar, eu até ouvi uma crônica paulista, né? O pessoal numa bancada falando, a hora que falou Palmeiras e Atlético, eles já falaram assim, Palmeiras, entendeu? Passa Palmeiras. Desprezo completamente com o Atlético. Então, assim, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que eu vou acreditar na malandragem do Luxemburgo para a gente poder vencer esse confronto aí. Luxemburgo não, do Filipão. A malandragem do Filipão é que pode fazer o Atlético ganhar esse jogo. Porque, como eu te disse antes aqui, o Atlético sempre jogou com o Palmeiras propondo o jogo. Propondo, ir para cima. E o Palmeiras vinha e ganhava do Atlético numa bola rápida ali. Não vou dizer que seja um contra-ataque, né? Que o Palmeiras tem esse estilo de jogo, né? Então, se o Filipão fizer o que o Dorival Júnior fez ontem com o São Paulo, ganhar principalmente o meio de campo do Palmeiras e tomar todo o cuidado na zaga, a gente pode sair aí com 1-0, 2-1, alguma coisa assim, e vencer o Palmeiras. Porque esse time do Palmeiras é enrascado, viu, Aldo? É um time de primeiríssima qualidade, é um time totalmente aplicado, né? Os jogadores não param um minuto, quando substitui também tem jogador à altura. Então, assim, é um time muito completo. Eu acho que o Palmeiras hoje, para mim, é o melhor time do Brasil, né? Quando joga 100%, ninguém vence. Eu acho que ele é até melhor do que o Flamengo. Então, assim, para o Atlético vencer, vai ter que jogar muita bola, mas mesmo assim eu acredito vou acreditar na zebrinha aí, viu, Aldo? E por falar em Palmeiras e Flamengo, sábado eles vão se enfrentar às 9 da noite, né, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, sábado vai ser demais, né? 4 horas, Vasco e Cruzeiro, São Januário. 6h30, Curitiba e Atlético lá em Curitiba. 6h30, Atlético e Corinthians no Mineirão. E 9 da noite, Palmeiras e Flamengo. Ô, Santiago, nós estamos já quase no finalzinho, mas dá tempo de mostrar aí mais um reforço do Cruzeiro. O Cruzeiro tem se movimentado no mercado e trouxe agora o zagueiro colombiano Palacios. O Cruzeiro não está gastando muito dinheiro, não, mas tem buscado algumas alternativas de mercado para reforçar o time. Vamos trazer um trechinho aí da fala do nosso glorioso Palacios, ô Santiago. Muchas gracias. Estoy muy feliz de aquí conozco. Yo también estoy súper feliz. Muchas gracias. Gracias. Hola, estoy muy contento y muy agradecido de poder estar en esta gran institución, en este gran club que es inmensamente grande. Muy contento, con muchas ganas de venir, aportar mi granito de arena para seguir creciendo con la hinchada, con el... Como diz um amigo meu, curtinho igual coisa de porco. O que você entendeu, Léo? Eu entendi que ele está muito contente, é o que todo jogador fala. Estou muito contente, estou muito feliz, era meu sonho. É o mesmo papo de sempre. Agora, Santiago, esse Cruzeiro e Vasco sábado. Veja bem, São Januário, não haverá presença de público, porque o Vasco está punido lá, problemas com a torcida. Talvez seja o momento do Cruzeiro conseguir a vitória, porque depois ele terá 2 jogos em casa da turma lá de baixo da tabela, Curitiba e Goiás. Então, quer dizer, a tabela favorece o Cruzeiro nesse momento, né, Santiago? Ele tem que fazer o papel dele, obviamente. E tá vindo aí também o meio de campo, né? O meio de campo que estava no Grêmio, tá praticamente certo. Lucas Silva, né? Já jogou no Cruzeiro, foi parece que pro Real Madrid e tá de volta ao Cruzeiro, parece que já tá tudo certo. Eu não sei se ele vai poder já jogar, né? Mas já tá por aí, já tá em Minas Gerais. Esse jogo do Cruzeiro contra o Vasco vai ser a oportunidade do Cruzeiro somar e voltar ali para uma situação mais tranquila na tabela. O Vasco vai estar jogando sem torcida, né? Pressionado, muito pressionado, né? O Cruzeiro não pode descuidar. Eu acredito que o Cruzeiro
tem que ficar esperto e julgar aí um pouco parecido com o que ele fez com o São Paulo, né? Julgar buscando aí o resultado, mas não ficar naquele time só propositivo e deixar ali para o Vasco fazer um contra-ataque. Eu lembro daquele jogo do Vasco contra o Atlético, eu vou falar com você, que decepção, hein, Alva? Aquele primeiro jogo do Atlético contra o Vasco, tomou aqueles 2 primeiros gols ali de contra-ataque no início, pelo amor de Deus. Esse Vasco, vou te falar com você, não é time para ficar na primeira divisão. Time muito fraco, um time que não tem qualidade nenhuma, não tem jogador individual nenhum que faz a diferença, um time mal montado, com problemas, torcedores lá xingando o pessoal da SAF, diz que é uma SAF vagabunda, que não investiu direito no time, que às vezes pega algum jogador para levar para outro time da SAF. Então, assim, é um time que está com um problema muito grande para ser resolvido entre torcedores e os dirigentes aí da SAF, que ainda não emplacou, né? Totalmente diferente da do Botafogo. Então o Cruzeiro vai ter uma grande oportunidade, né, de colocar aí, principalmente esses jogadores que estão chegando, né, para fazer aí. O Cruzeiro precisa demais de treinar os seus atacantes, os seus centroavantes principalmente. Botar eles de semana inteira treinando como que chuta no gol, como que coloca a bola dentro da casinha. O grande problema do Cruzeiro hoje é esse, é botar a bola lá dentro, né, e balançar a rede, porque o ataque do Cruzeiro, ele cria muito alvo. Então, assim, cria e não coloca a bola para dentro. Esse é um dos grandes problemas. O Atlético teve isso ano passado também, criava muito e não colocava a bola para dentro. Então, se treinar mais, talvez até os próprios atacantes que já foram contratados, que não são ruins, né? Não são ruins, eles podem resolver o problema do Cruzeiro. Eu vou falar para você, então, do Sacolão Center. Ah, meu filho, ali também tem problema não, viu? Ali só tem solução. É uma empresa que a gente fala com muito carinho, com muito prazer. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de 7 Lagoas e região, você encontra no Sacolão Center. E mesmo nesse período de frio, né, tem todo um controle de qualidade, produtos que vêm fresquinho da Ceasa todos os dias. Você tem um teleentrega que facilita demais. Você pode comprar sem sair de casa e o Sacolão Center entrega para você. Tem também a loja física à sua disposição, aberta de segunda a segunda, viu, gente? Funciona sábado, domingo, todos os dias. Lá na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã, em frente ao Hospital Municipal de 7 Lagoas. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Volney Santiago, eu cheguei atrasado hoje, você tocou o barco aí desde o início, já estamos estourados, muito assunto também para a gente falar, acho que é notícia que a gente não podia deixar de dar, e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta, inclusive, com os palpites da Loteca. Grande abraço, meu amigo, obrigado e até amanhã. Falou, Al, obrigado, e vamos torcer aí, né, que o Atlético faça um bom jogo contra o Corinthians, né, nesse final de semana, possa vencer o Corinthians, seguirem com mais 3 pontos, torcer também para esse jogo do Vasco contra o Cruzeiro aí, para o Cruzeiro ter também os seus 3 pontos, e o América, né, que também está precisando se reabilitar e sair lá de baixo da tabela. É muito jogo, é muito futebol, por isso que a gente às vezes fica nesse corre-corre, né, Alvo? Bom descanso para você aí, e tamo aí, precisou é só chamar. Valeu, muito obrigado. Santiago, conosco, a você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, gente!